Olá, nossa planta de hoje é o quebra-pedra. O nome científico dele é Phyllanthus niruri. Essa é uma planta que cresce espontaneamente em vários tipos de solo, especialmente aí nas fendas de calçadas, terrenos baldios e também aí em quintais, jardins, no meio de gramas, né? Sem nenhum problema. A sua replicação normalmente é por semente, então o vento, como é uma planta muito leve, ele dissipa essas sementes aí e acaba crescendo em várias regiões, né, que tem a sua dissipação através do vento aí que vai colocar para a área. É uma planta que ela é muito utilizada hoje em dia, mas é utilizada há mais de 1000 anos atrás. Então, seus primeiros relatos trazem aí a literatura, nos diz que há 1000 anos atrás utilizava-se essa planta com escritos, né, com relatos em diversas literaturas, especialmente na Índia e outros países também, mas na Índia para tratar aí problemas de hepatite, problemas no fígado, especialmente de hepatite viral. Então essa planta foi muito utilizada, inclusive na Índia e os países da Ásia como um todo para tratar aí os sintomas da hepatite viral. Aqui, de modo tradicional no Brasil, ela é muito utilizada para edemas, que é um inchaço mesmo, né? Nas pernas principalmente, nos membros inferiores, por causa da retenção hídrica e também para tratar as hepatites, inclusive a hepatite viral, né? Ela é hepatoprotetora. De modo científico, a literatura científica traz para nós realmente algo relacionado com a sua indicação muito boa para prevenção de cálculos renais. Então, aqueles cálculos de oxalato de cálcio, né, e outros tipos de cálculos, mas especialmente esse que é o oxalato de cálcio, tanto nos rins quanto na bexiga, vai prevenir a sua formação. E se a pessoa estiver com a calculose já feita, né, está ali com um cálculo renal nos rins ou na bexiga, ela vai facilitar a excreção, a expulsar esse cálculo aí através da urina. Essa planta também é diurética comprovada. Ela é analgésica, isso é muito importante quando se diz na questão de expulsar cálculos renais, porque causa uma certa dor ou ardência dependendo do tamanho do cálculo. Existe um tamanho máximo que essa planta consegue expulsar, que é o orifício, né, do ureter e da uretra, que nós temos ali para passar. Acima daquele orifício não adianta tomar chá de quebra-pedra ou tomar alguma outra formulação, porque realmente não vai ter efeito, né? Não vai conseguir expulsar essa pedra, porque o canal ali é menor do que o tamanho da pedra, aí é necessário fazer uma cirurgia, né? Mas quando essa pedra passa pelos canais da urina, ela pode arranhar, vamos dizer assim no termo popular, né, e causar sensação dolorosa. E essa planta tem um efeito analgésico, isso é muito interessante para os pacientes que têm uma propensão de formar cálculos renais. Além disso, essa é uma planta na qual o nome Phyllanthus deriva, né, das iniciações aí, das escritas que nos diz que as suas folhas têm flores, na verdade. Então, se a gente for observar a planta em si, né, a gente observa ela aqui, se a gente observar com muito cuidado, nas suas folhas, né, existem as flores aqui, ó. Né, não sei se vocês estão conseguindo perceber comigo, aqui vai gerar flores a partir do caule das suas folhas. O melhor período de se coletar o quebra-pedra é de abril até outubro, né? O horário não tem problema, né? Quanto ao horário, pode ser de manhã, pode ser à tarde, na hora do almoço, não tem problema algum. O recomendado é fazer a utilização do chá do tipo infusão de 3 a 4 vezes ao dia e beber uma grande quantidade, né? De uma xícara cheia realmente, para poder fazer o efeito diurético e também o efeito ali de expulsar, porventura, alguma pedra que esteja no sistema renal, sistema urinário ou na bexiga como um todo. Então essa planta aqui, além de ser também diurética, preventiva dos cálculos renais, analgésica e também hepatoprotetora, porque previne aí, né, as questões de intoxicação hepática, né, ela também é anti-inflamatória. Então ela vai prevenir inflamações como um todo, inclusive dos cálculos renais que podem ter ali na nosso sistema urinário. Para a gente coletar essa planta, então, a gente pode coletá-la como um todo, né, desde a raiz até o caule e as folhas. Você pode cortar também a parte aérea, que é o caule, sem problema algum, mas a literatura nos diz que nós podemos utilizar a planta como um todo. Flores, folhas, caules e raízes, tá? Aqui nós preferimos retirar as raízes, então eu já tenho a planta aqui higienizada, né? Essa é uma quantidade que a gente vai cortar e higienizar. E aqui o que a gente faz
Coletou a planta, podemos arrancar ela, né, porque ela é uma planta invasora, ela pode ali invadir. A gente pega e corta, então, a parte da raiz. Se você for utilizar a raiz no seu chá, é importante você tomar cuidado para tirar torrões de terra, né, que não tem aqui nenhuma parte de terra, para não contaminar o seu chá ou ficar com gosto de terra realmente. O ideal é até deixar de molho, né, as raízes por um certo tempo, 20 minutos, meia hora, para deixar essa terra sair com mais tranquilidade e depois fazer a lavagem. Para lavar essa planta, simplesmente deixar ela ali exposto à água, né, que está caindo sobre ela, sem passar a mão, não precisa de ter muito cuidado nesse sentido, porque essa é uma planta na parte aérea que não tem muitas sujidades. Se tiver alguma sujidade, algumas fezes de passarinho, alguma coisa nesse sentido, é melhor não utilizar essa parte, utilizar uma outra parte da planta, cortar ela, separar e assim por diante. Então, eu vou fazer o procedimento aqui, né? A gente vai então pegar uma certa quantidade. Quanto mais nós fizermos o corte dessa planta, então eu vou pegar na parte aqui anterior e vou fazer o corte dentro aqui da minha vasilha. Qual que é a quantidade de planta que você pode utilizar se você tiver uma planta seca na sua casa, né? Você comprou essa planta de algum distribuidor, algum comércio em geral. A quantidade é 1 colher de café para 150 ml de água. E aí você vai extrapolar essa quantidade, né, para colocar aí na quantidade maior de 150, 200, 300, 500 ml. Aqui nós vamos colocar uma quantidade que não pode extrapolar a parte superior do nosso recipiente, que é para 500 ml de água. Nesse caso aqui, o quebra-pedra ele não deve ser utilizado em quantidades muito elevadas, então uma grande quantidade da planta, porque isso pode afetar para algumas pessoas, proporcionando diarreia, né, para essa pessoa, e isso leva a gente a criar um quadro de intoxicação aguda ali. Quando nós temos alguma diarreia relacionada à utilização de um chá de uma planta, significa que ela está em excesso ou a pessoa não teve uma aceitabilidade ideal para o seu organismo, e a gente deve então não utilizar essa planta mais ou utilizar em pequenas dosagens e aumentando e ver se está realmente causando diarreia por conta dessa planta. Então, para algumas pessoas são mais sensíveis e a quantidade então deve ser diminuída ou até mesmo não utilizar essa planta. Basta isso aqui então, é a nossa quantidade para meio litro de água e agora nós vamos fazer o nosso preparado do chá tipo infusão. Vamos comigo? Então, nós primeiro fervemos a água através de um ebulidor aqui, você pode fazer através do seu fogão. Assim que a água começar a ebulir, né, a borbulhar ali, você pode colocar numa panela de aço inoxidável a planta, espalha a planta ali e adiciona, né, sobre essa planta essa água que começou a ferver, que está quente. Logo em seguida tampar. Você pode também ao longo do prazo, que nós aguardamos 5 minutos, que é o ideal para essa planta, uma planta, né, não é tão suculenta, não tem partes rígidas, então o período é 5 minutos, e você dá uma mexida com uma colher para que possa misturar nessa planta com a água ali e poder extrair maior quantidade de componentes químicos para o seu chá. Aguardados 5 minutos, dentro dessa panela a planta com a água, o processo já está terminado. Aqui nós já temos a panela e aí nós vamos fazer o processo de filtragem ou coagem, né? Aqui a gente vai coar, pegar o mesmo recipiente que nós tínhamos então adicionado a água com o auxílio de uma peneira e eu vou verter então esse conteúdo aqui da planta nessa minha peneira. O cheiro aqui inicialmente que nós percebemos é um cheiro de tempero ou de mato realmente, né? Não tem um cheiro característico de óleo essencial não. E aqui então, após fazer a filtragem dessa planta com o nosso chá, nós temos o nosso preparado e pode ser consumido então de 3 a 4 vezes ao dia. Pode ser quente, pode ser morno ou pode ser frio. Se você for guardar em geladeira, pegue aí um recipiente que tenha tampa, né? E com um recipiente com tampa você vai deixar na geladeira por no máximo 12 horas. É o período máximo que a gente recomenda para consumo, porque depois dessa quantidade de tempo, de 12 horas para mais, existe uma grande quantidade de degradação de princípios ativos. Então, pegar aqui
adicionar, nós percebemos aqui uma leve coloração inicialmente do nosso chá, do nosso preparado, bem levezinho, amarelo, né? Bem clarinho. Vou adicionar então aqui no recipiente e degustar, para passar as impressões aí para vocês. Como eu disse, essa é uma planta que é excelente para prevenção de cálculo renal e para quem já tem cálculo renal, ou seja, pedra aí nos rins ou na bexiga, fazer a utilização dele de 3 a 4 vezes ao dia. Só que tem um detalhe, pessoal. Se você for fazer a utilização, é no máximo 90 dias, 3 meses, não mais do que isso. Porque acaba que essas doses acima de 3 meses podem causar algum problema que a gente não sabe ainda, por falta de pesquisa científica. Então, o recomendado, usa-se por no máximo 3 meses, pausa-se 15 dias e recomeça novamente por mais 3 meses em sequência. Então, se você fizer dessa forma, não vai ter problema algum relacionado à intoxicação. Lembrando que essa planta aqui é uma planta, se for utilizada em excesso, ela pode causar diarreia, que é um tipo de intoxicação dela, tá? Então eu vou aqui me servir e degustar esse chá junto aqui com vocês. Então a coloração, como eu disse, é uma coloração levemente amarela, quase translúcida, transparente mesmo, né? O cheiro é um cheiro de mato, de erva mesmo, até mesmo de tempero, me lembra algum tempero. Na verdade não tem gosto de nada. Essa é uma planta que não tem um gosto aparente, né, na nossa língua ali, para perceber que se é bom ou ruim. É um gosto incipiente, ele não tem nenhuma diferença se é bom ou se é ruim não, para mim. É um chá que dá para tomar tranquilamente, né, sem problema algum, não amarga ou não é doce, não tem gosto de mentol, nem nada. É um gosto característico da planta mesmo, que não se parece com nenhum outro que eu conheça. Então esse aqui foi o chá de quebra-pedra que nós fizemos hoje, Phyllanthus niruri, na qual você pode aproveitar para prevenção de cálculos renais e como diurético também, até mesmo para edema, lembrando que pode ser utilizado por no máximo 3 meses, 90 dias, daí dá uma pausa de 15 dias, tá bom? Essa foi a nossa planta de hoje, o nosso programa. Espero vocês no próximo e aqui a Farmácia Verde se faz presente, cultivando saúde.